Fala, jovens de plantão! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve ou assiste nosso podcast. Prazer, eu me chamo Aldair Paulo. Prazer, eu me chamo Ibrahim Rodrigo. Prazer, eu me chamo Breno Belchior. E esse, é mais um episódio do nosso Jovem Cast. Lembrar vocês que ainda não nos acompanham nas redes sociais, Instagram, @jovemcast21. No YouTube nós temos o canal, que é o Jovem Cast, onde toda quinta-feira tem vídeo novo lá, vídeo na íntegra, falando sobre o nosso episódio. Os meninos vão se apresentar agora e daqui a pouco a gente vai falar o nosso tema de hoje. Então, o meu Instagram é @Ibrahim Rodrigo. Você pode estar seguindo lá. Sempre posto alguns conteúdos também, não só relacionados ao podcast, mas também conteúdos de assuntos que foram debatidos e que possivelmente também podem ser debatidos no Jovem Cast. Isso. Eu me chamo Breno Belchior, meu Instagram é Breno Belchior também. E lá eu sempre posto alguns conteúdos também do meu dia a dia. Posto alguns conteúdos de música, para quem sabe eu sou músico. Posto alguns conteúdos também de missões e alguns temas também, como o Ibrahim falou, alguns temas voltados. A gente escuta também vocês através das nossas redes sociais, pensando em alguns temas, pensando em alguns tópicos para trazer aqui para o nosso Jovem Cast, né? E eu quero lembrar vocês, que vocês estejam lá interagindo sempre nas nossas redes lá, respondendo as caixinhas de pergunta, com temas, com o que vocês quiserem, dar o feedback, sugerir, que é sempre importante a gente sempre estar lá respondendo todo mundo, sempre na medida do possível. Você que nos ouve aí pelo Spotify, deixa um comentário aí, compartilha, baixa o áudio, que isso ajuda bastante, no engajamento das nossas plataformas. E hoje o tema vou falar o tema agora, porque aqui o tema hoje é direto. Hoje a gente vai falar sobre jejum, Coloquei aqui uma frase bem impactante, só que eu não tô achando, mas Jejum enfim. E oração, Em resumo, é sobre jejum. Lá, e quando você for ver no banner, aí você vai se deparar com a frase e pronto. Jejum e oração, Na perspectiva bíblica, na cosmovisão, nome bonito, cosmovisão cristã. E quem vai começar é Brandon. Eu voto nele. Voto nele porque eu gosto que ele... de afinidade. É para abordar Passar um alquinho. Abordar o quê? Jejum. O que é jejum, pra mim, formas de jejum, jejum na Bíblia, é isso aí. Bom, o que é jejum? Eita, isso aí foi a mulher do Google, mas tá tudo bem, vai. O que é jejum? Jejum não é passar fome, primeiramente, Vamos ter isso bem claro aqui. Importante sair, Jejum não é passar fome. Jejum é quando você se abstém de um alimento, de uma alimentação carnal, podemos tratar assim, De quando você deixa de comer alguma alimentação, alguma coisa. Ou até mesmo, porque é isso que eu também ia falar, mas eu já vou falar logo agora. Quando a gente fala em questão de jejum, as pessoas acham que é só em questão de alimentação, Mas não necessariamente. É a gente se desligar de uma coisa que tira o nosso foco de Cristo, do nosso alvo, que é Cristo Jesus, Então, eu particularmente eu faço muito jejum de celular, muito jejum de redes sociais. Por quê? Porque isso é uma coisa que quando eu mortifico o celular, quando eu mortifico o meu Instagram, as minhas redes sociais, é uma coisa que vai me aproximar mais do Senhor. Então, isso é um jejum. Isso é o que é jejum, assim, em poucas palavras. É quando você mata uma coisa, quando você deixa aquela coisa de lado para se aproximar de Jesus, Eu acredito que, em poucas palavras, o jejum é isso. É quando você mortifica ou deixa algo de lado para que você possa se aproximar de Jesus, E as formas de jejum é como eu falei. Existem várias formas de jejum. Não apenas de alimentação, mas de amizades que você dá um tempo porque não estão levando para Jesus. Não estão te tirando do foco, celular... Tudo que nos tira do foco, muitas vezes a gente tem que fazer jejum, a gente tem que se desligar um pouquinho para que a gente possa se reencontrar, Eu acredito que para mim é isso, em poucas palavras. Quer falar, Ibrahim? Cara, Agora. A questão do jejum, como eu vejo, e está escrito na Bíblia, é mortificar a carne, Porque nós sabemos que nós temos um corpo, um espírito e a alma. E nós temos que alimentar tanto o nosso corpo físico, como também o nosso corpo espiritual, O corpo físico se alimenta do pão natural, o corpo espiritual se alimenta do pão que vem do céu,
que é Jesus. E se o seu espírito não é alimentado com a palavra de Deus, então você é morto espiritualmente. Você é morto, né? Então, o jejum, ele é justamente para isso, para mortificar a nossa carne, para que nós possamos nos alimentar ainda mais. É até como é que eu posso dizer assim, é uma contrapartida. Você se abstém no natural, mas você se alimenta no espiritual, entendeu? No espiritual. Então, o jejum é isso, cara. E a gente tem que entender, porque eu vejo muitas pessoas assim, eu vou jejuar para conseguir tal coisa. Uma moeda de troca, né? Eu não concordo muito com isso, sabe? O jejum eu vejo realmente como você abre mão de algo. Você, não, senhor, eu abro mão disso porque eu quero mostrar para todos, assim, para todos no sentido de, tipo, dizer que eu amo mais o Senhor do que qualquer coisa. Do que aquela comida. Do que, talvez, como você falou, talvez a rede social. Eu amo mais o Senhor do que a rede social. Eu amo mais o Senhor. Então, assim, o jejum é para você mortificar suas próprias vontades, entendeu? E é muito importante esse processo de mortificar a carne. Jesus teve que fazer isso. Antes de ele iniciasse o ministério, ele passou 40 dias no deserto, mortificando a carne. Foi tentado. E qual foi a arma que ele usou? A palavra de Deus. Ele, no âmbito natural, ele podia estar morrendo de fome, mas no âmbito espiritual, ele estava muito saciado. E quando nós estamos saciados no âmbito espiritual, né, aquilo que é externo, ele não consegue nos abalar, não consegue nos atingir, entendeu? Então é isso, é você abrir mão de algo. E assim, as maiores experiências que eu tive com Deus foi quando eu estava em jejum. Que é porque realmente minha carne, ela para de gritar, porque a nossa carne, ela grita. Mas quando você silencia a carne em jejum e oração, você passa a ouvir mais a Deus. Então eu vejo o jejum como isso. E tem um versículo que fala sobre jejum, que é Isaías 58. Eu vou abrir aqui. 58:5. Acho que é isso. Mas é porque, assim, fala sobre o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois no dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do Senhor. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, o que é que a palavra aqui está dizendo? Né, que as pessoas às vezes se prendem só à questão de se abster de água. Eu estou em jejum, eu não estou comendo hoje. Mas durante o dia, não pratica, como é que eu posso dizer? Coisas que vão agradar a Deus. Então, no dia a dia, estão em jejum, mas estão brigando, mas estão desejando mal, estão mentindo. Então, Deus não quer simplesmente que você pare de comer algo, Passe fome. que você passe fome. Deus quer que você tenha um momento ali onde você mortifica a sua carne e você faz o que é certo, você faz o que Deus quer. E mais abaixo, ó, ele vai dizer qual é o jejum que agrada a ele. Deixa eu só achar aqui, viu? Uma pausa para encontrar a passagem. Né? Mas é mais ou menos assim, aqui, ó. O jejum que desejo não é este. O jejum que eu quero é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e partilhar a comida com os famintos, abrigar aquele que está desamparado, entendeu? Então é tipo assim, o jejum o que agrada a Deus é quando você realmente faz a vontade dele. Não só vou me abster, não, cara. Eu quero que você faça isso, mas que você também coloque em prática a minha palavra durante o jejum. Que você coloque em prática os meus ensinamentos durante o jejum. E é isso, é aquilo que eu falei. Você se abstém na carne, mas o espírito ele tem que fluir.
O espírito ele tem que agir, ele tem que estar ativo, né? E a questão do jejum e junto com a oração, coisa que eu sempre falo é que o jejum e a oração ele nos levam a outros níveis. Porque tem uma passagem em Marcos 9:29 que os discípulos estão ali tentando expulsar um demônio e ele não sai. Esse demônio não saiu. Mas aí veio Jesus e repreendeu esse demônio e ele saiu. Aí os discípulos perguntaram, por que quando a gente orou ele não saiu? Aí ele respondeu, é que essa espécie só sai com jejum e oração. Então, ou seja, eu consigo entender aqui que há um nível que você precisa estar, que você só alcança quando você jejua e você ora. Por quê? Porque você não está mais na carne. Você não está mais na sua própria força. Você não está mais no seu próprio entendimento. Não, você está agora, no nome de Jesus, você está agora tá conectado com Deus, porque o jejum ele nos conecta com Deus. A oração ela nos conecta com Deus. Então, quando você jejua, quando você ora, você alcança níveis. Se você olhar para a história, para as passagens que Paulo ele diz assim, em um capítulo ele diz assim, luto contra a minha própria carne. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas sim o mal. Só que lá em Efésios, que é depois, ele vai dizer assim, a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então, ou seja, no início ele estava no nível que ele estava lutando contra a carne, mas lá na frente ele entendeu, não é só carne, é contra principados e potestades. E quando ele chega lá, ele entende que é outro nível totalmente diferente. É tanto que você vê já um Paulo bem mais maduro, falando assim para a igreja e tal. Então, são níveis, cara. O jejum nos leva a níveis elevados de conhecimento de Deus. Quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu conheço Deus. É isso que eu queria falar. Falando ainda nos tipos de jejum, a Bíblia ela nos mostra, ela nos dá 3 exemplos de 3 tipos de jejum. O jejum total, que é o que a Esther fez lá quando foi encontrar com o rei, né, para falar lá, para tentar anular o decreto lá do povo dela, né, que ela foi levantada lá com a rainha, né, para libertar o povo dela, sem saber, enfim, depois a gente conta essa história. Mas está lá no livro de Esther. Quem quiser saber a história completa está lá. A Esther ela fez esse tipo de jejum total. Ela se absteu de tudo, de alimento físico e de água, para buscar o Senhor, para buscar qual a direção que Deus tinha para que ela apresentasse para o rei, né? E ela teve sucesso. No final da história a gente pode ver que foi bem sucedida. Ela conseguiu anular um decreto, uma coisa que lá na época era muito difícil, porque decreto é decreto, né? A gente vive em meio a decretos aí e a gente sabe como é, a gente tem que obedecer à risca. Tem um outro tipo de jejum, que é o jejum parcial, que é o jejum só de sólido, só de alimento, que você pode tomar água. Esse jejum, eu dei uma pesquisada, os médicos eles recomendam que pode ser mais longo. O total, né, sem água, eles indicam que não passe de 3, 4 dias, porque Deus não quer que a gente prejudique a nossa saúde. Esse jejum que prejudica a saúde não glorifica a Deus, de fato não glorifica. Mas você aguenta mais, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que aguentou 10 dias, né? Que foi o nosso pastor. Louva a Deus pela vida dele. Falo para não glorificar homens, mas é uma peleja, meu filho. Não fiquei com fome, mas é isso. E tenho também o jejum de delícias específicas, que é quando você, Brenda até falou, quando você gosta muito de algo, quando aquilo rouba o seu tempo, você se abstém de usar, ou de usar menos, ou não comer, no caso de comida, para se aproximar de Deus. Mas todos os propósitos, independente do tipo de jejum, é para que você tenha mais comunhão, gaste mais tempo com o Senhor em oração, como o Ibrahim explicou, né? Para que você ouça do céu, né? Mais ainda, enfim. E é isso. Assim, sobre os tipos de jejum é mais ou menos isso que eu queria falar. Tu vai falar mais alguma coisa? Essa questão da Esther que você falou, até ter anotado, eu achei interessante o seguinte, que ela jejuou e orou antes de tomar uma decisão. Então, aqui eu quero trazer um ponto também, que se você está precisando tomar uma decisão, você está buscando a resposta de Deus, cara, jejum e oração vai ser o caminho o qual você vai encontrar essa resposta. Porque é tudo aquilo que eu falei, a sua carne ela não vai estar gritando e o seu espírito ele vai estar mais sensível, mais perceptível àquilo que o Espírito Santo vai falar. Porque às vezes
Deus fala, mas a gente não entende que é Deus que está falando. Você prestar atenção na história de Samuel. Deus falou com Samuel 3 vezes. Samuel reconheceu que era Deus? Não. E por que ele não reconheceu que era Deus? Deus deixou de falar? Não. Então, assim, a gente... Samuel estava totalmente pegado ao natural, que era Eli. Estava pegado ao natural, falou... Mas não, nós temos que estar conectados com o sobrenatural. Quando nós estivermos conectados com o sobrenatural, nós vamos entender quando Deus está falando conosco. E como é que nós podemos nos conectar? Jejum e oração. Então, antes de tomar essa decisão, ela jejuou, ela orou. E ela entendeu o direcionamento de Deus. Davi, a Bíblia fala também uma vez, eu não lembro qual é o capítulo agora, mas ele derrotou um povo lá. E depois de um tempo ele parece que ia atacar o mesmo povo. Só que, ele usa a mesma estratégia. Só que antes dele ir, a Bíblia diz, e Davi consultou ao Senhor. Aí Deus já deu uma outra estratégia. Aí eu lhe digo, Davi, com a experiência que tinha, ele não podia ter ido lá e atacado? Mas não, ele consultou ao Senhor. Entendeu? Então, assim, a importância do jejum e da oração é justamente essa. Para nós entendermos, né, o que Deus quer. A forma que Deus quer fazer. Porque eu aprendi uma coisa. Fazer a coisa certa de modo errado não dá certo. Fazer a coisa certa no tempo errado não dá certo. Entendeu? Então, assim, tudo você tem que fazer em conexão com Deus. E os 2 melhores caminhos de estar conectado com Deus, jejum e oração. Então, todas as vezes que eu estou pensando em iniciar um projeto, fazer alguma coisa, eu jejum para quê? Para ouvir a Deus. Porque a minha carne, ela está totalmente alterada por causa do meu dia a dia. Então, eu preciso me desligar, eu preciso mortificar ela, junto com os meus sentimentos, com a minha alma, para que eu possa ouvir o que Deus está falando. Porque Deus fala o quê? Diz assim, clamar, testifica o nosso espírito. Deus não fala na nossa alma. Deus não fala com a nossa carne. Deus fala com o nosso espírito. Mas se eu não tiver com o meu espiritual perceptível o que Deus vai falar, eu vou entender? Se a minha alma está gritando mais alto do que o meu espírito, eu vou entender? Não. Então eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso fazer com que minha alma se submeta a Deus, para que o meu espírito possa entender a mensagem de Deus. Porque testifica no nosso espírito. Verdade. Então, essa é a importância do jejum, da oração. E Paulo, ele disse assim em Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração e estejam alertos e sejam agradecidos. Então, dediquem-se à oração, dediquem-se ao jejum. E uma das maneiras de nós ficarmos alertos é com o jejum. Porque os nossos sentidos, eles ficam aguçados. Então, é isso que eu queria fechar esse momento. Nós queremos aqui agradecer aos nossos parceiros, né, que têm ajudado, que têm contribuído para que esse Jovem Cast venha pro ar. Isso! Já temos aí bastante episódio no ar. Primeiramente, ao nosso amigo, colega, irmão, amado, querido. Isso, meu Deus, você vai se achar. Ibrahim aqui, esse que nós vos falamos. Ele que faz toda a parte de design. Eu quase derrubo o microfone. Ixi. Toda a parte de design gráfico aqui do nosso Jovem Cast. Essas artes aí que você vê aí... Toda a parte visual é com Ibrahim, Ibras Design no Instagram, né? @Ibras Design. Você que tem uma empresa e quer, né, se promover aí nas mídias sociais, é só acessar aí o Instagram dele. Ou então pode falar no do Jovem Cast que a gente vai estar encaminhando. Arte de qualidade, top de verdade, Ibras Design. Vai, Brendo, já tem um botão. Brendo vai fazer o merchan dele agora. Agradecer também ao nosso amigo Bruno, ao meu pai. Tá apontando assim porque ele tá ali na parte do som. O nosso sonoplasta, que faz toda essa parte de áudio aí pra gente. O nosso profissional que já tá há mais de 25 anos aí no mercado da música. Aqui na região do Cariri é muito conhecido. E se você tem algum evento, se você quer promover algum evento, não sabe com quem você entra em contato em relação ao áudio, nós temos aí o nosso amigo Bruno Tavares. Você pode procurar ele lá no Instagram. O Instagram dele é Bruno Tavares. Ou você pode entrar no nosso, né, no Jovem Cast, que a gente vai estar passando o contato dele aí para vocês. Né? Então,
Aldair Paulo, né, também, nosso estrategista, né? Aldair Paulo Zero. Aldair Paulo Zero, nosso marketplace. Isso, meu Deus do céu. Então, você também que quer desenvolver esse trabalho de marketing, né? O Aldair faz toda essa questão de estratégia, de mídias sociais. O cara é fera também, super recomendo. Oxê, tu quer- Opa! Eita, Ei! Glória! Eita, Glória. Pode continuar, depois tu divulgar a pizza. Chegou pizza. Vai. Você achando, né? Então, toda essa Claro. estratégia, você aí pode estar entrando em contato com o Instagram pessoal dele, como ele já falou no início, ou então no Jovem Cast mesmo. Você pode estar entrando em contato, que a gente vai estar direcionando. Quero agradecer também a Pizzaria Elohim, que acabou de nos enviar essa pizza aqui para fazer a alegria do crente. Eita, Tirar o God. jejum aqui agora. Cancela o jejum, irmão. Aleluia. Então, muito obrigado, Pizzaria Elohim, nosso novo parceiro aí, está nos ajudando. Pode comprar, pizza é de qualidade. A gente Pô, sempre comprou. No preço do crente. Naquele preço, ó. Então, top, esse top, daqui, essa é a pizza, gente. Essa é a É pizza. isso mesmo. E falta alguém? E só, não, Falta sim. falta o nosso amigo... Fael Filmes. Eita, o nosso Fael produtor. Filmes, o nosso produtor de vídeo, videomaker, filmmaker, Isso você. mesmo. Eu sei que no momento a gente não tá fazendo festa, mas você aí que tem seu evento, sua empresa, contrata o Fael Filmes. É o arroba dele, é esse mesmo, Fael Filmes. É. Ele faz o vídeo de altíssima qualidade. Você que tá vendo no YouTube, não tem nem o que questionar. Fael Filmes, ele é que é responsável por toda a parte de vídeo. Deixa eu falar super rápido. Isso mesmo. É só contratar que dá tudo certo. Colocou só- no 2 no WhatsApp. Isso mesmo. Coloquei no 2x. E só para terminar o nosso momento aqui dos nossos parceiros, é falar para você também que nos esperem, que possam Meu nos Deus do aguardar. céu. Vixe, até gaguejei, fiquei tão Entendi. emocionado. Que tá vindo uma nova web rádio aí na região do Cariri, a web rádio Gospel. Eita, Glória. Gospel Cariri. Então já se planeja aí que vai vir uma web rádio aí muito especial para você, ouvir uma programação Ô, Glória. muito bênção, Amém. com programas muito específicos para abençoar a sua vida cada vez mais. Aleluia. E agora, né, pra finalizar mais esse episódio, Brenda vai contar aí um testemunho sobre jejum e oração. E aí a gente vai estar encerrando mais esse episódio do Jovem Cast. Isso mesmo. Vou contar até olhando para vocês, Ixi. para vocês verem qual é a importância do jejum, né? Só não pode chorar. Como foi falado aqui, jejum é justamente isso tudo que vocês ouviram no nosso podcast de hoje, né? Jejum é a gente mortificar a nossa carne para que a gente possa estar mais próximo do Senhor, né? E um testemunho que eu queria contar para vocês, para que vocês possam refletir nisso também, é que eu particularmente eu sou músico, eu já venho de outra congregação, já toquei em outras denominações também. Não quero falar de igreja, não quero falar de placa de igreja, mas eu falo para vocês que o jejum é muito importante. Sabe, eu sempre toquei. Não é que eu esteja dizendo que você tem que fazer jejum toda vez que você for ministrar, que você for servir. Não, isso é uma coisa de você com Deus. E uma coisa que eu sempre tive comigo, eu não ligava muito para jejum. Eu achava que era uma coisa, vou ficar sem comer. Eu achava que era uma besteira, entendeu? Tururu. Mas daí, quando eu entrei nesse ministério que eu estou hoje, o Senhor começou a mover meu coração. Eu comecei a entender mais o que era o jejum. E isso começou a mover mais o meu coração. E daí, o Senhor colocou em meu coração para que todas as vezes que eu fosse servir, eu tivesse de jejum. Cara, isso foi muito forte. Isso mudou completamente a minha forma de tocar, a minha forma de louvar e a minha forma de adorar. E isso é uma coisa tremenda. Porque eu muitas vezes eu estava no altar, mas eu vivia uma vida de pecado. Eu estava no altar, mas eu não tinha mortificado a minha carne para estar ali. Porque a gente sabe que altar é lugar de renúncia. Sim. E eu subia no altar, mas eu fazia o que não agradava o coração de Deus. E quando eu comecei a sentir o mover do Espírito Santo, que Ele começou a colocar na minha vida uma vida de jejum, eu comecei a ouvir mais do Senhor. Eu comecei a mudar a minha adoração. Eu comecei a perceber que os meus caminhos, os caminhos que eu procurava não eram o caminho que agradava a Deus. E em relação ao que eu estava falando, né, de servir, sempre estar em jejum. Porque, cara, mudou a minha forma completamente de adorar.
Eu subia no altar, mas eu sabia que quem estava subindo não era eu. Era apenas o Espírito Santo usando o meu corpo, usando a minha carcaça, entendeu? E isso foi tremendo, cara. Isso mudou a minha forma completa de adorar. Eu pude evoluir em adoração. Eu pude ministrar louvores com mais excelência. Eu pude tocar melhor. Foi um destravamento totalmente, assim. E é isso, cara. A nossa vida de jejum é justamente isso. É quando a gente mortifica a nossa carne para ouvir mais do Senhor. E a gente começa a ter e a viver nos passos que o Senhor trilhou para a gente, né? Não que a gente quer construir, não que a gente quer viver. Mas a gente começa a ouvir mais o Senhor e a gente começa a trilhar mais o caminho que Ele quer pra gente, né? É isso aí. Isso aí é minha cara, né? Finalizamos mais um podcast, né? Só deixar aqui algumas referências pra gente estar respaldado biblicamente. A gente citou algumas, mas é importante. Vou deixar na descrição do vídeo. Se você estiver ouvindo no Spotify, aí tu corre lá pro YouTube que vai estar lá. Esté 4, 15 e 16 fala sobre jejum. No livro de Mateus 4, 1 e 2 fala de jejum. Daniel 10, 2 e 3 fala de jejum. Coríntios 7, 5 fala de jejum. 1 Coríntios, tá? Salmos fala de jejum. Enfim, a lista é imensa. De Gênesis a Apocalipse. Bota no Google. A gente tem respaldo, né, bíblico para falar sobre jejum. Então, nós estamos finalizando mais um Jovem Cast. Jejuem, não passe fome. Ficou claro. E nós agradecemos a audiência. Siga as redes sociais, curta, comente, compartilhe, faça aquele muito todo que vocês já sabem. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Deus abençoe.